Deus está movendo montanhas nessa hora. Ele continua movendo montanhas. Ele tem prazer em mover montanhas e ir atrás daqueles que estão perdidos. Assim como Ele foi atrás de mim, atrás de você, hoje é dia de salvação. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, livro de Atos. A gente continua aqui no livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga escola bíblica. Escola bíblica, você vai aprender a manusear essa palavra. Amém? Atos 8, 26 e o 27a. Então o anjo do Senhor falou a Filipe. Ele ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto, que desce de Jerusalém a Gaza. E ao que ele se levantou e partiu. Deus, obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estar diante de Ti, ó Pai, celebrando a vida, celebrando a salvação. Mas, ó Pai, a gente crê que o Senhor está movendo montanhas, ó Senhor querido, para ainda salvar aquele que a gente pensou, ó Pai. Aquele que, pelas nossas forças, talvez a gente ache impossível, mas a gente acredita, a gente ainda tem fé no Senhor, que o Senhor pode mover montanhas para salvar, ó Pai querido. E hoje a palavra de Deus vai falar de um homem, ó Senhor, que para todos talvez era improvável, mas o Espírito Santo convence, ó Pai, o pecador. E que nessa manhã, ó Pai, o Espírito Santo continue convencendo, ó Senhor querido. O Espírito Santo continue ministrando, ó Pai amado. Muito obrigado, Senhor. Amém, ó Pai. Deus abençoe. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Muito legal estar aqui, mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado. Nós estamos trilhando aqui então Atos capítulo 8. Vamos dar uma recapitulada. Semana passada então, Filipe estava em Samaria e ele começou a pregar a palavra de Deus e muitos estavam se convertendo, e aí muita coisa estava acontecendo. O poder de Deus estava sendo derramado em todos que estavam ali, naquela cidade. E tinha cura, milagres, coisas acontecendo. Muita coisa legal estava acontecendo. O Espírito Santo estava agindo de forma poderosa naquela cidade, naquele local, através do diácono Filipe, através desse servo do Senhor. E no meio de tudo, de toda essa bênção, de tudo que estava acontecendo ali, de repente então, um anjo do Senhor aparece. E aí dá uma ordem para ele: apura aí. Apura e vai pelo caminho deserto, que desce de Jerusalém até Gaza. De repente, rapidinho, Deus tem pressa em salvar. Mas o que me chama a atenção aqui é que estava acontecendo grandes coisas ali naquele local. E eu fico pensando assim, imagine o teu ministério, está acontecendo grandes coisas no teu ministério, muita coisa, e você está trabalhando na obra de Deus, e de repente, talvez o pastor usado, um presbítero chega para você e fala: ó, é o seguinte, você vai ter que sair desse ministério. Estranho isso aqui.
Estavam acontecendo grandes coisas aqui. O homem estava sendo usado por Deus. E de repente ele vai ter que sair daquele local. E se fosse com vocês, Isaías? E se fosse com vocês? Que resposta a gente teria? E ele obedece. E a gente vê aqui então a soberania de Deus. E daí Deus fala, Deus se comunica e Deus chama a ele se mover. E ele vai. Ele se levantou e partiu. Deixou todo aquele ministério, né, do avivamento, ele foi para o nada. Da multidão, muita gente, todo mundo querendo falar com ele, todo mundo querendo receber a oração dele, ele foi para o nada. Imagine nós nessa situação. E aí a gente tem... E por que que Deus faz isso? A palavra de Deus, no livro de Isaías, vai nos explicar o porquê que Deus faz essas coisas conosco. Isaías 55, o versículo 8 e 9. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que o seu pensamento. Por isso que ele nos movimenta. O novo amanhã, a gente crê que há de existir. A gente cantou isso. Porque você tem um pensamento, mas Deus tem um pensamento mais alto do que o teu. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui pregando a palavra de Deus num auditório lotado. Nunca. No meu pensamento. Mas o pensamento de Deus era mais alto do que o meu, e eu estou aqui hoje, falando desse amor. É mais alto ainda, que eu estou nos lares nesse momento, falando desse amor. Essa mensagem, tem gente que está estudando agora ao vivo, mas o Espírito Santo vai se comunicar, talvez daqui 2 anos, vai estar lá salvo, a pessoa vai entrar e vai me assistir. E eu nunca imaginei que eu ia ter esse alcance. Por quê? Porque o pensamento humano é limitado. Mas o pensamento de Deus é maior do que o teu. Então, o que você está pensando aí para a sua vida, para o seu ministério, Deus tem algo maior para você. Bem maior. Muito maior. Ai, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. E aqui ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Então, no caminho ele encontra uma pessoa. Olha só que legal, né? Ele estava lá no meio de uma multidão. Deus tira ele daquele local por causa de quem? De uma pessoa. Olha o valor que nós temos perante Deus. Deus move montanhas por causa de mim e por causa de você. Porque Ele tem plano de salvação para todos. E quem era esse? Eunuco é um escravo especial, um servo,
um homem que foi castrado. Mas esse homem, ele era importante. Ele como se fosse hoje em dia, um secretário do tesouro. Ele cuidava de todas as finanças dessa rainha. E ele saiu do país dele, africano. Como o pastor me explicou semana passada, ele era da sua cor, Isaías. Eu falei, amém. Olha o evangelho. E ele foi à adoração. Significa que ele era religioso. Ele andou pouco, a distância era pouca. Sabe quantos, pessoal? 2.500 quilômetros. Para adorar, para adoração. Eu nunca mais vou reclamar dos 30 quilômetros que eu ando para chegar até aqui. Tem pessoas que se esforçam muito mais na adoração do que eu e você. Muito mais. Nós pensamos que adoramos, e de vez em quando a gente, eu venho 30 quilômetros. Isso não é nada pelo que Jesus Cristo já fez na nossa vida. E por tudo que Ele está fazendo, e por tudo que Ele vai fazer. E daí, esse homem foi a Jerusalém para adorar a Deus. Retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. É muito interessante isso daqui. Muito interessante. Na volta, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. De vez em quando, a volta é melhor do que a ida. E eu me lembro, o presbítero Gedial me ajudou a lembrar essa semana, uma vez a gente saiu daqui junto com a igreja do Jardim Gramados para a gente ir até Foz do Iguaçu. Fomos até Foz do Iguaçu, toda a programação foi feita lá, mas na volta, pastor, dentro do ônibus, começamos a cantar, começamos a adorar a Deus, e o Espírito Santo desceu dentro daquele ônibus. E a gente começou a falar em língua, dentro do ônibus, moçada. Teve batismo com o Espírito Santo dentro do ônibus. Mas o mais importante, teve perdão dentro do ônibus. Tinha 2 pessoas dentro daquele ônibus que não estavam se falando. A gente nem sabia. Fomos, ministramos. Olha a importância do perdão, irmãos. E dentro daquele ônibus teve reconciliação. Sem ninguém pedir, sem ninguém falar nada. Eu fico imaginando os carros passando do lado do nosso ônibus. Será que eles não estavam vindo brilhando assim? Poder de Deus. Viagem minha. Talvez não aconteceu nada disso, mas eu fico imaginando. O que está acontecendo com a pessoa? Está brilhando? O que está acontecendo ali dentro? Deus passeando em todas as poltronas. A gente sabe que teve gente que foi para a vigília, buscar batismo com o Espírito Santo, não recebeu, recebeu dentro do ônibus, na hora que estava voltando para casa. Você está aqui nesse culto hoje. O Evaldo falou sobre tocar em Jesus. Jesus está passando aqui, talvez você não vai conseguir. Mas talvez ali no estacionamento o Espírito Santo vai falar com você. E já aconteceu de eu ministrar aqui na igreja, em Salto Total, e a gente ficar aqui correndo, e quem está ministrando de vez em quando não relaxa.
E daí na segunda-feira eu ia trabalhar e o Espírito Santo dentro do ônibus, eu começar a chorar e todo mundo olhar para mim, e eu ficar com vergonha, e eu não conseguia segurar o choro. Por quê? Porque naquele momento ele me visitou. Para esse aqui, a volta foi melhor do que a estadia, do que tudo que aconteceu lá. É muito bom esses de repente de Deus quando acontece na nossa vida. E pode acontecer com você. E aconteceu que o Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te, acompanha essa carruagem. Outro toque que o pastor me deu. Primeiro o anjo vem e fala. Agora o próprio Deus, o Espírito Santo, falando com ele. Que gostoso! Quando o Espírito Santo vem e fala com você, assim, obrigado. Aí o próprio Espírito Santo vem e fala com ele. Aproxima. Então Filipe correu. Eu acho legal a Bíblia quando traz esses detalhes. Ele correu, então, a carruagem, cavalo, dirigindo aquilo ali, e de repente ele corre, ele alcança, encosta. Dá trabalho. O ministério dá trabalho, irmãos. Tem hora que você vai ter que correr. Salvação dá trabalho. Você vai ter que suar, você vai ter que transpirar. Você vem aqui, você está sendo inspirado para você poder transpirar, suar. Dá trabalho. Você que quer ser evangelista, vai dar trabalho. Mas a gente vai ver o que acontece aqui. E daí ele fica do lado ali, ele aproxima. Então Filipe correu até a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Olha só. Meu finado pai, ele lia em voz alta. Ele lia em voz alta e a gente escutava ele lendo dentro do quarto. Ele lia em voz alta e ele falava alto. Então, acordava cedo e Bíblia, e a gente ficava escutando. E pode ser a mesma situação desse rapaz aqui. Ele estava lendo em voz alta. Ou ele estava lendo para quem estava ali dentro. Olha, escute aqui a palavra de Deus. Obrigado, diácono. Olha aqui a palavra de Deus. E ele, então, se aproxima, né? E esse homem, esse eunuco, ele foi até Jerusalém, e a gente estuda a palavra de Deus e sabe que ele não podia entrar nem no pátio, por causa da sua condição. Ele foi para ficar ali no portão, irmãos. 2.500 quilômetros. Para ficar lá no portão. Não permitiam ele entrar. E aí a gente vê aqui o preconceito, discriminação. Quando a gente fala que o evangelho é para todos, a gente começa a selecionar para quem que é o evangelho. Mas é para todos. Então é para o negro, para o branco, para o amarelo, para o homem, para a mulher, para a criança, para a comunidade GLBTQI+. É para todos. Amém, irmãos? A gente ainda acredita que o evangelho é para todos? Porque Jesus Cristo tem poder para transformar vidas. Porque Ele transformou a minha, que eu também sou pecador.
Eu acho legal o Paulo. Dos pecadores, o maior sou eu. Paulo falou isso. E aí, de vez em quando, eu estou me achando. Deixa Deus ministrar no seu coração, irmãos. Aonde você guarda o seu preconceito? Onde você guarda o seu preconceito, irmãos? Se você tem preconceito, nessa manhã, Deus quer arrancar do seu coração. Porque Jesus não tem esse preconceito, irmãos. Se você tem preconceito, peça para o Espírito Santo tirar de você. O preconceituoso não vai herdar o reino dos céus. Nós estamos vivendo um período que a gente tem que tomar cuidado. Vou mexer no vespeiro. Vamos falar. Temos que tomar cuidado com o tempo que nós estamos vivendo. De raiva, de rancor. Você pregaria o evangelho para uma pessoa que pensa politicamente diferente de você? Nós temos que começar a pensar nessas questões. Difícil, mas é necessário. Cuidado com as frases, irmãos. Quem é de direita não é cristão. Quem é de esquerda não é cristão. Quem que falou isso? Jesus Cristo é maior do que isso, irmãos. Jesus Cristo é maior do que o meu pensamento sobre política. E tem um monte de gente aqui na igreja que está brigando por isso. Sabe quem que nos uniu? O amor de Jesus Cristo. Vamos tomar cuidado, irmãos. É maior do que todas essas coisas. O que nos une é maior. Para vocês terem ideia, tem pessoas aqui na igreja que eu não concordo com a visão política, com o candidato que ele vota, mas eu teria coragem de entregar o meu filho para eles criarem. Sabe por quê? Porque eu sei que o cristianismo vem antes da posição política, que vai ensinar valores certos para o meu filho. Vamos pensar. Vamos pensar com amor. O que Jesus faria? Fechando parênteses. E aí, ele perguntou assim: compreendes o que você está lendo? Olha o preparo. Quem era Felipe? Lembra? Lembra quem era Felipe? E foi separado entre os irmãos 7 homens cheios do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É o ensinador. Quem está cheio do Espírito Santo tem condições de ensinar. Porque a própria palavra diz que quando a gente for colocado diante de doutores, nos tribunais, é só a gente abrir a boca, porque Deus vai falar no nosso lugar. Então, se alguém tem dúvida, você pode perguntar: você está entendendo o que você está lendo aí? Você que está em casa, me assistindo, se você tiver dúvida, pode colocar aí. Eu tenho dúvida, e a gente vai atrás de você e vai te explicar, e vai te ensinar, e quem vai falar é o Espírito Santo, não é eu. Porque ele está disposto a ensinar. Entende o que está lendo? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui nessa manhã? Vocês estão entendendo o
que está acontecendo nessa manhã? Peça para o Espírito Santo. Nós vamos ter tempo de desmiuçar melhor a palavra de Deus. Nós temos um pequeno grupo. Quem não sabe o que é pequeno grupo, é célula. Deu na mesma. Para quem não sabe o que é célula, é um local onde a gente se encontra durante a semana para conversar. Conversar coisas da vida, pautado na palavra de Deus. Se você não faz parte ainda de um pequeno grupo, nos procure. Para você que está nos assistindo, quer fazer parte, nós temos os nossos pequenos grupos online. Você pode participar daí da sua casa. Coloque aí também, eu quero participar, e a gente vai estar encaixando você num pequeno grupo. Entende o que lê? E ao que ele replicou, como poderei compreender se não ser alguém que me explique? E pediu a Felipe que subisse e sentasse ao seu lado. Começou a melhorar as coisas aqui, né? Foi a pé, teve que correr e agora está sentado dentro de uma carruagem real. Olha só onde que o Espírito Santo quer te colocar. Onde o Espírito Santo te colocou, irmãos, você não está no teu serviço à toa. Você não mora onde você mora à toa. Você não está naquela sala de aula à toa. Você está ali como filho e filha amada de Deus e o Espírito Santo quer te usar ali. É só por isso que você está ali. E ele já estava sentado dentro da carruagem. E olha o que ele estava lendo, irmãos. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura. Foi levado como ovelha para o matadouro, como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Assim, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação, a justiça foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida foi tirada? Então, o eunuco indagou a Filipe: por favor, olha que lindo. Parece que ele estava pedindo comida, água. Por favor, me dá um copo de água. Por favor, me dá uma porção de comida. As pessoas estão clamando. A própria palavra diz que essa área é grande e poucos são os trabalhadores. Vamos pedir a Deus para que mande mais trabalhadores. Por favor. Peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando, desse mesmo ou fala de outro. Sabe o que eu acho bem gostoso aqui também? Porção da Bíblia. Como a Bíblia fala, irmãos. Tinha uma porçãozinha da Bíblia, pastor. E o Espírito Santo usou essa pequena porção que ele tinha para falar com ele. E eu pergunto a você, qual a porção da Bíblia que você mais admira, mais gosta? Vamos resumir mais ainda. Qual o teu versículo predileto? Lembra que nós temos o nosso pequeno grupo da liderança? E aí quando... liderança do Ministério Jovem. Aí quando a gente estava meio sem assunto, durante a semana, né, Carol? Quem que vai puxar hoje? Quem que vai ministrar hoje? Eu também não posso. Daí a gente fazia o dia do versículo predileto. Aí cada um de nós levava o versículo, e esse versículo fala comigo, porque disso outro dia minha mãe leu para mim, eu nunca mais esqueci. Qual que é a porção da Bíblia que você mais gosta? Pensa nela aí. A minha é essa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o meu predileto. Qual é o seu predileto?
Deixa Deus ministrar no seu coração. Pensa no teu versículo predileto, essa porção da Bíblia que tem te alimentado naqueles piores dias. Aquele dia que você está sofrendo, você lembra daquele versículo, você lembra dessa porção e essa porção te alimenta. É o mesmo que estava acontecendo aqui. A porção da Bíblia estava alimentando. E aí o homem cheio do Espírito Santo, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem, chegou até Jesus Cristo. Conhecimento. E aí a imaginação minha aqui, o que ele falou? Deve ter falado do nascimento, o anjo chegou, visitou. Deve ter falado dos milagres, um dia tinha um menino lá com pão, com peixe, e Jesus multiplicou. Deve ter falado do batismo. Deve ter falado, daí ele foi para o céu, deixou o Espírito Santo, a gente foi para Jerusalém, e aconteceu isso, daí teve a perseguição da igreja, e daí por isso que eu estou aqui. O que você tem falado de Jesus Cristo? O que você tem falado de Jesus? Ou o que você quer falar de Jesus? E aí ele fala tudo isso aí. É muito legal quando você fala e coloca Jesus como centro das coisas. E a gente vê que o cristão não corre à toa. Ele correu e alcançou porque ele falou de Jesus. E ele não perdeu a oportunidade de falar Jesus. Jesus é a mensagem principal. Nós temos que voltar a falar de Jesus e não falar de nós. Felipe não falou nada dele, falou só de Jesus. O ensino que ele passou ali. E aí, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Foi quando o eunuco observou: eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? Para ele fazer essa pergunta, foi falado de batismo durante a trajetória. E você, que não é batizado ainda, o que está te impedindo de ser batizado? O que impede você que está nos assistindo de ser batizado? E aqui, olha o evangelho, irmãos. Ao que Felipe orientou, tu podes, se crer de todo o teu coração. É a pergunta que quando a gente quer batizar, os pastores falam, né? Você crê? Você entendeu? Você quer descer as águas batismais? E em seguida declarou o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha só. A gente ainda crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Felipe e o eunuco entrou na água e Felipe o batizou. Que legal. Foi batizado. Que alegria. Entendeu a palavra de Deus e pediu para ser batizado. Quando estavam saindo da água, uma coisa antes da gente continuar. Você lembra o dia do seu batismo? É bom, a gente quando vai nas casas traz aqueles álbuns, né? A gente vai lendo lá, e daí a gente chega, o pessoal fala: para, essa foto aqui, esse aqui foi o dia do meu batismo. Você ainda lembra quem te batizou? Você ainda lembra onde foi o teu batismo? Qual rio que foi? Era no rio antes, moçada. E durante a semana, né,
Um pouco antes a gente até ia testar o rio. Nadava um pouco lá, fica em pé, ficava, né? Eu lembro uma vez o Vianos me levou para a gente testar o rio aqui embaixo. Eu fui lá nadar. Era muito movimento, né, de batismo. Glorifica a Deus porque você é batizado. Glorifica a Deus porque você entendeu o Evangelho. Glorifica a Deus porque a verdade chegou até você e você aceitou. E aqui aconteceu a mesma coisa, porque o batismo é um testemunho que você carrega, é um ato que você faz diante de Deus e diante da igreja para testificar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e que teve mudança e que teu passado ficou ali e você vai agir diferente, porque agora você é o quê? Filho amado de Deus. Amém. Louvado seja o teu nome. Agora vamos continuar aqui. Quando estávamos saindo da água, o Espírito do Senhor, de repente, toda vez que você estiver lendo a Bíblia e acontecer de repente, presta mais atenção ainda, porque é o extraordinário que vai acontecer. De repente veio um som de um vento, todos foram batizados. Olha o de repente aqui. Arrebatou a Filipe o Espírito Santo arrebatou a Filipe. Eu vou repetir. O Espírito Santo arrebatou a Filipe. Ninguém viu isso ainda, pessoal. Ou talvez alguém viu aí. Depois vocês me contem. Mistério de Deus. Sumiu da presença de todos. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades por quais passava. E aí, o eunuco ficou feliz. Voltou a seguir a sua viagem. Eu fico imaginando ele chegando lá no país dele, contando essas coisas. Aí alguém vai perguntar para ele, mas será que era um homem mesmo? Será que não foi um anjo que falou com você? Porque o homem não some assim, acho que foi um anjo. É imaginação minha, tá, irmãos? Como que ele contou essa história para os outros? Como que você contaria? Estava Isaías pregando lá na barreirinha e de repente ele sumiu. Ele foi arrebatado pelo Espírito Santo. Foi encontrar o Isaías lá 40 quilômetros para frente. E ele estava com o microfone na mão, continuou pregando numa praça pública, ele apareceu lá. Será que era o Isaías? Será que você não sonhou? Você não dormiu na carruagem, daí sonhou, daí... Não, eu me molhei. Eu saí molhado. Eu tenho marcas que eu conversei com um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, que me avisou coisas de Deus. Olha só como termina a história de Filipe. Pastor, já pode vir aqui, se direcionando aqui para orar. 20 anos depois, irmãos, Atos 21, 8, 9 e 10. Tipo aqueles filmes, 20 anos depois. A pessoa é a mesma pessoa, só muda. Vamos lá então, 8, 9 e 10. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos, fomos recebidos na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas, virgens, que profetizavam. Demoramos ali por muitos dias. Desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Aqui, Felipe recebe Paulo em sua casa. E dá para a gente entender aqui que ele continuava
20 anos depois, só que ele já tinha constituído família, irmãos. E as filhas dele também tinham dom de Deus, profetiza. Olha como o evangelho é incluso. Mulheres profetizando. Amém? Deus continue ministrando no seu coração e que o Espírito Santo complete essa mensagem. E a gente vai conversar bastante essa semana nos pequenos grupos. Seja bem-vindo. Amém.